Está quase começando. Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos na formação Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação. É uma alegria estar com todos vocês aqui. Para quem está chegando, nós temos as organizações de cada sábado do mês ter uma construção para desenvolvimento das comunidades de aprendizagem em todas as suas etapas, desde o processo da iniciação, desenvolvimento até a consolidação. Começando o primeiro sábado do mês, temos as partilhas e também a construção de assembleia de perguntas com relação à apresentação de projetos que estão se iniciando, ou estão fazendo oficinas, círculos e desenvolvimento de comunidade de aprendizagem. No segundo sábado do mês, nós temos a organização de repasses de metodologia, onde é compartilhada uma metodologia que ajuda nessa humanização da educação. No terceiro sábado do mês, temos a construção das 21 tarefas e a construção da matriz axiológica, cartas de princípios, acordos de convivência e todas as metodologias que são usadas nas comunidades de aprendizagem. Nos quartos sábados do mês, temos a apresentação de projetos, onde são apresentados projetos de desenvolvimento de comunidade de aprendizagem. Então, só estou fazendo um repasse novamente, mas isso vai estar escrito no e-mail de vocês, é repassado também tanto no Instagram jpacheco1951, Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, quanto no Rede de Comunidade de Aprendizagem. E essas informações também estão no Instagram e no e-mail, tá bom? E no Google Agenda. Não se esqueçam de que quando o Google Agenda chamar vocês para vocês colocarem o horário ali, vocês colocarem sim, porque aí vocês recebem uma notificação também dessa reunião, tá bom? Então, estou só fazendo aqui uma abertura e umas explicitações, e junto a essas construções tem os círculos também, que vocês podem acompanhar pelo Instagram. Bom, hoje nós estaremos na apresentação da Ana Cunha, onde ela vai fazer uma apresentação com relação a essa construção que ela fez ligado, né, à comunidade de aprendizagem e educação humanizadora. Nisso, a Rosângela, que é a, digamos, mestra dela nessa construção, né, a tutora dela, nessa construção, ela vai estar também fazendo uma colocação, primeiramente, e depois eu vou estar passando para a Ana. Se vocês gostariam de fazer alguma organização de tempo, é sempre bom, né? Temos o guardião do tempo, ainda mais para a Ana poder se organizar também. Quem poderia assumir a guardiã ou guardião do tempo hoje? Nossa, muitas pessoas. Posso assumir. Conhecida, Rosângela. Então, aí, Gabi, se você depois puder falar quanto tempo você precisa para a apresentação, lembrar que se você precisar de mais não é problema, tá? Só para 20 minutos, você me dá um toque e tal, aí nós organizamos a partir daí, tá bom? Aí, com relação às falas, tudo bem acordarmos 5 minutos? Aí, se precisarmos de mais, é só certo. Guardião das mãozinhas, alguém gostaria de ser o guardião das mãozinhas? O guardião das mãozinhas é aquele que vai, ou quando tiverem mãozinhas levantadas, vai falando, olha, tá com a mãozinha levantada, tem uma pergunta, tem uma questão. Quem poderia assumir? Eu posso estar assumindo, mas é importante que, tá, alguém assuma, porque aí nós trabalhamos a nossa dinâmica de grupo do professor Lauro de Oliveira Lima, que o amigo Zé também trabalha, que é a construção da prática, tá? Mas se alguém quiser assumir o decorrer da dinâmica, é só informar. Eu estou assumindo só para dar movimento, para a gente utilizar bem o nosso tempo, tá bom? Olha, bem-vindo quem está chegando, Lu, bem-vinda. Estamos começando. Então, Rosângela, passando para você. Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ter, né? Não tem novatos, é Eliane, eu acho, não sei. Estava na live, não tem contato. Ângela, seu áudio não está dando para entender direito. Gente, sério? Tá fechado agora. Melhorou. Ótimo. Tava a maior ventania aqui. Como tem gente, né, assim, que eu acho que nessa reunião... Eliane estava ontem na live de valores, do livro dos valores, não foi? Do dicionário. É legal trazer, Eliane. Aí sempre tem gente, né, nova. Eu vou trazer hoje a minha ex-aluna agora, né, Gabi? Gabi já está aí na área. Ela foi minha aluna de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu sou da Federal Rural, Eliane, aqui de Pernambuco.
E aí, Gabi pagou minha disciplina comigo, eu sou professora de bioquímica, e depois ela me procurou para a gente desenvolver iniciação científica, e foi gostando do processo da aprendizagem em comunidade, e aí ficou. E a gente está fazendo um protótipo numa disciplina para depois a gente conseguir abraçar o curso, né? Vamos comendo pelas beiradas, como diz aqui no Nordeste, comendo a papa pela beirada para... Quem sabe a gente não vai ter um curso ano que vem, protótipo de aprendizagem humanizadas, com as coisas todas. Então, é sobre isso que Gabi vai apresentar hoje. A gente fez uns recortes, pessoal, porque o formato, né, de TCC é aquela coisa bem formal, inclusive que ela tinha que apresentar teorias que vocês aqui todos já são doutora. Eu disse, Gabi, não vai para as teorias que a galera aqui já sabe. Vamos mostrar o que a gente fez, mais prático. Mas antes disso, eu queria pedir 5 minutos de mim mesma, que eu sou a guardiã do tempo, para expor uma situação com vocês, que eu estava rezando que chegasse o dia de hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que aconteceu na escola dos meus filhos. Eu estava chocada, mas depois me deschoquei, porque eu digo, é isso mesmo. Meus filhos estudam aqui no Recife. Aqui no Recife eu não conheço nenhuma comunidade de aprendizagem, assim... com as nuances do âncora, né, da Floresta Escola, Escola da Floresta, né? Então, assim, eu procurei uma escola mais que se aproximasse disso aí, realmente tem coisas muito boas. Existe, se Deus quiser, vai conhecer. Mas eu era iludida, né, assim, que todo mundo estava nessa mesma vibe, né, daquele dicionário de valores, né, da coerência, de tudo isso. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Eu digo interessante que eu queria escutar depois vocês, que foi o seguinte. Meu filho mais novo está no primeiro ano, que era a antiga alfabetização, né? Acho que o primeiro ano é a antiga alfabetização. E aí, a escola não faz essas festas, que eu também super não concordo de alfabetização, não sei o que, não faz nada, na verdade. É porque eles dizem, não, é uma transição, não tem que estar fazendo festa tudinho. Mas aí, a gente, na sala dele, tem 14 alunos. 14. E aí, metade da turma se organizou, porque a outra metade não quis, disse que não queria, tudo ok. Metade da turma, e eu estava no meio dessa metade, se organizou para, no final do ano, fazer um dia de piscina, recreação, não sei o quê, com eles. E um bolinho temático de ABC, tudinho, mas uma coisa bem despretensiosa. 7 alunos, do primeiro ano, tarde. A escola dos meus filhos tem 280 alunos, é uma escola pequena. Só para vocês irem organizando as ideias. E aí, quando foi essa semana, uma mãe da manhã, do primeiro ano da manhã, me procurou. Me procurou, não, a gente estava conversando, ela disse, vocês vão fazer alguma coisa? Aí eu disse, vamos, 7 mães da tarde, eu sou da tarde, né? Vão se organizar para fazer um dia de piscina, recreador com eles, um bolinho, vai fazer uma feijoada, prio. Prio aqui no Nordeste é assim, ponto. E aí prio, né? E aí, beleza. Minha gente, aí ela disse assim, Rosângela, da manhã, tem 3 mães, eu e outras 2, querendo participar. Sabe que a gente podia participar com vocês? Aí, Rosângela, gente, usando o valor da coerência da escola, do que a escola faz, tudinho, eu disse, eu acho que sim, eu não preciso nem... Eu vou consultar, mas só por consultar. Resumindo a história, porque já são 2 minutos e meio. Quando eu levei isso para o grupo das 7 mães, da turma do meu filho, que o pessoal da manhã, 3 famílias, queriam entrar para comemorar junto numa escola tamanho de um ovo, de 200 e poucos alunos. Resumindo a história, gente, a festa acabou. Não vai ter mais nada, porque umas 3 mães da tarde, da sala do meu filho, disseram, se entra a gente da manhã, a gente está fora. Meu filho está fora. E acabou que... Acabou. E assim, minha gente, eu não sei se é besteira o que eu estou falando aqui, mas eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Com a falta de coerência. Sim, detalhe. Uma das mães, Zizi, aqui a gente vai trocar uma figurinha, quando você vier a Recife, se Deus quiser. Uma das mães é professora da escola. E ela estava na comissãozinha de organização comigo. Eu pedi uma reuniãozinha petit comitê com ela para perguntar, né, por que ela tinha votado não, se a gente não podia rever. Gente, e eu ouvi dessa criatura ipsilíteris. Abre aspas. Rosângela, você está confundindo a mãe fulana, que era ela, com a professora da escola que ela é,
fulana, enquanto mãe, eu sou uma pessoa egoísta e, como foi, socialmente seletiva. Eu não sou obrigada a estar numa escola, porque na reunião eu falei do PPP. Eu disse, gente, o PPP da escola fala sobre solidariedade, fraternidade, coerência, empatia. E como é que a gente não vai fazer isso? E aí ela veio com essa frase, disse que era socialmente seletiva. Gente, eu vou logo dizendo para vocês que ela não está falando de patologia. Eu conheço a pessoa há 4 anos e ela vai para tudo quanto é festa. Não estou falando aqui de patologia, tá? Eu estou falando aqui de egoísmo mesmo. E disse, eu sou egoísta, eu não vou mentir, nem vou ser falsa aqui tudinho. Eu disse, mas fulana, tu é professora da escola, inclusive ano que vem tu vai ser professora de matemática do 6º ano da minha filha. Gente, assim, eu fui dormir, eu precisei de remédio para dormir nesse dia, porque eu fui dormir tão triste e passada. E Luiz, deve ser. E acabou a festa, gente. Porque disseram, se entrar 2 crianças da manhã, não tem festa. Eu disse, mas porque a gente não conhece as famílias. Eu digo, mas gente, vamos ver o copo meio cheio, a gente vai conhecer pessoas, vamos fazer ponte, não muro. Mas eu vi que me olhavam feito, olha, um ET. Era só isso mesmo. Passou meus 5 minutos. Então, Rosângela, isso é muito comum. No começo da construção dos vínculos e as afinidades, é difícil mesmo nos territórios fazer essa construção de pessoas que estão afins. E nós vamos descobrindo isso a partir do momento que nós fazemos propostas, porque nós vamos propondo, né, em assembleia para trazer construções, e sempre vão ter pessoas que vão ser contra, sempre vão ter pessoas que vão ter dificuldades. Eu me trabalhei para pensar assim. Isso. O que a gente sugere? Você poderia até trabalhar dentro de um campo de vamos convencer, vamos fazer, mas a sugestão é sempre trazer as pessoas primeiro afins, aí você mostra o movimento, como tá bonito, como tá legal, como as crianças estão bem, porque aí você consegue motivar as outras pessoas a mudar um pouquinho o olhar e perceber que a pessoa é que está no momento de dificuldade, e não que a dificuldade que ela impõe é que é a realidade real do que acontece. Mas, Zizi, isso foi uma coisa, assim, eu entendo o que você está dizendo, para o processo, vamos dizer que a gente planeja, mas isso foi uma coisa tão assim, porque como já está tendo fechado, eu só joguei no WhatsApp achando que todo mundo ia dizer, massa, eu até usei a questão financeira, eu disse, gente, vai até baixar custo, que realmente ia, de 100 e poucos reais já baixar para 100, não sei o quê, entendeu? Até falei, vocês acham, se a gente consultasse nossos filhos, eles não iam querer crianças que eles, inclusive, encontram. Meus filhos conhecem muita galerinha da manhã, porque eu tenho um projeto chamado Projeto Quintal, que a galerinha da manhã encontra da tarde. É a vaidade do adulto. Então, uma coisa boa, Rosângela, em pensar sobre estratégia disso, é as crianças fazerem essa proposta, para trazer uma mudança e transformação. Eu aprendi. Foi aprendizagem. É que são estratégias, a gente vai aprendendo porque existe muito processo do ego. Lembrar que nós somos pessoas que, embora nos trabalhamos para ser seres humanos melhores, tem pessoas que não. Tem pessoas que estão vivendo uma realidade que é uma realidade individualista, né, egoísta. Então, para a gente construir o vínculo com essas pessoas e poder fazer uma mudança de mentalidade, lembrar que educação de mudança e transformação também é mudança de mentalidade. Então, nós precisamos construir essa mudança de mentalidade e entender que vão ter muitas pessoas contra. Todos os projetos que estão aqui sofreram todo tipo de ataque, todo tipo de situação difícil, todo tipo de difamação. Então, até nós colocamos claramente que projetos inovadores, projetos de humanização sofrem ataques, sim. E todas as pessoas vão dizer que nós somos malucos, que nós não estamos contra a correnteza, que esse projeto está fazendo mal para as crianças, por isso que nós precisamos sempre nos preparar para mostrar o quanto que a gente está fazendo de bem, porque tudo que é novo causa medo, causa problema de, olha, vou ter que me expor, eu vou expor meu filho, então tudo isso está correlacionado a essa construção. Então, vai com calma, mantenha o seu coração, não leve isso para dentro como um processo de, olha, então vai dar tudo errado, não. São estágios. No começo é assim, fortalece com quem está afim, vê com as crianças para elas motivarem os pais, mostrando que elas gostariam de estar, né, colocando isso e tenta fazer outras questões que não precise tanto dos pais primeiro.
Por exemplo, um círculo primeiro com as crianças, aí mostra como elas ficaram bem entre si, para depois repassar para os pais, porque a grande dificuldade sempre é os adultos. Lembrar que as crianças não são a dificuldade na educação, são os adultos. Por quê? Porque se você falar com uma criança, se ela não quer estar com outra criança, ela vai dizer que não, a não ser que ela esteja traumatizada. Se ela estiver traumatizada, ela vai dizer isso. Mas a maioria das crianças vai dizer, claro que eu quero estar com outro. Não tem esses muros. Então, quebrar esses muros estão correlacionados aos adultos. Eu estou vendo algumas mãozinhas levantadas, e eu só vou organizar o nosso tempo. Tudo bem a gente marcar 10 minutos só para a gente fortalecer. Isso aí, pode ser. Ô, Zizi, só para dizer uma coisinha antes, eu fiz o experimento com meus filhos. Quando resolveram acabar, eu perguntei aos dois, sem dizer a história. Já vou passar, Helder, desculpa. Só para complementar. Eu perguntei aos dois, vocês queriam que na festinha de sala tivesse só os amiguinhos conhecidos ou expandisse para outros amiguinhos, os dois? Outros amiguinhos, mamãe. Aí, tá respondido. As crianças não têm esses limites, né? Nós que temos. Então, nós precisamos da ajuda das crianças para lembrar da nossa criança interior e fortalecer quando a gente não está com essa criança interior desperta. 10 minutos para a gente fechar essa colocação que a Rosângela trouxe, porque hoje é o primeiro sábado de partilha e assembleia de perguntas, e a Ana Cunha, que é aprendiz, né, da tutora Rosângela também, e se formando já nessa construção de tutoria também, né, Ana? Daqui a pouco você traz seus aprendizes também, para ela fazer uma apresentação de uma construção que ela fez, tá bom? Então, as mãozinhas estão na ordem, o Helder, né, Helder? Bom, eu entendi, então, que é bom a gente valorizar e celebrar o momento da Ana, é isso? Em vez de falar? 10 minutos para nós fecharmos essa colocação que a Rosângela trouxe, e depois nós vamos focar na construção da Ana, tá bom? 1 minuto e meio, então, por gentileza. Quando a gente fala uma questão assim que acontece, parece que é algo prosaico, né? Uma festinha, né? E que ela foi evitada por questões de interesses diversos. Nós somos pessoas que temos tendências egocêntricas, e para a gente lidar com esse egocentrismo, a gente forma grupinhos. Mas fazendo uma análise mais profunda disso, uma análise das massas, a dinâmica do eu, como diria Freud, ou uma análise institucional, como a passagem do Rousseau diria, há aí um confronto entre o instituído e o instituinte. Ou seja, qualquer coisa nova, uma coisa que já está pronta, como diz Durkheim, a educação é regida pelos mortos, ou seja, você não está lutando só com a escola, você está lutando com centenas de anos reproduzindo aquela mesma visão egocêntrica de escola. Sala, conteúdo, para casa, lição, prova. É isso. Com focos para o sucesso na adequação do ser humano para a sociedade como se encontra. Poluente, consumista, colonizadora. Então, fazendo essa leitura, isso é muito rico. E aí eu vejo como que o professor José Pacheco, depois de tanta experiência, assim, ele traz uma coisa assim, que traz uma lucidez da importância de criar um núcleo de projetos para fazer qualquer coisa na escola, de criar uma carta de princípios, de poder falar sobre isso, para ter conforto, para a gente criar uma língua comum. Uma língua comum, também combinados de convivência, né? Para que a gente compartilhe de algo comum, para que a gente se aproxime de uma comunidade. Porque a escola está totalmente contra essa situação. Eu falo que na escola onde eu atuo, uma coisa para você fazer que ela não funcione, assim, uma coisa para ela não funcionar é criar uma comissão. Cria-se uma comissão e ela não vai funcionar. Por quê? Falta construção coletiva. Falta conversar com o próprio projeto político-pedagógico. Então, acho que é só para reforçar essa experiência. Recentemente, eu estou fazendo reuniões quinzenais com as famílias e com quem quiser. Divulgo, família do quintal. É quintal aqui também, viu? Compartilhamos de um quintal em comum aí. Eu chamo as famílias, criamos uma carta de princípios, acordos de convivência, e por fim, vamos fazer uma festa? Vamos. Aí começa. E aí vai ter o Dia da Família e da Inclusão, dia 13 agora, sábado. E aí... A escola aqui também, dia 13, Dia da Família. Passa o link que eu vou fazer um meet com você, mostrando nossa atividade lá, porque aí eles criaram, a partir desta construção, carta de princípios, acordos de convivência, uma festa lá, que vai ser uma oficina piquenique, que entra institucionalmente como mais uma oficina dentre as várias que ocorrerão. Mas ela é muito diferente. Ela é como se fosse o fueiro do Asterix no Império Romano. Imagina, o Asterix ali? É isso. Porque quem vai trazer comida é o povo, quem vai fazer a festa é o povo, quem vai fazer as estações de brincadeira é o povo, para o povo. Não é a instituição. A instituição está se transformando ali com a força instituinte. É isso que eu gostaria de compartilhar.
Pronto, 3 minutos. Obrigada. Lu? Vou falar bem rapidinho, apesar de que o que você contou, Rosângela, me inspirou a contar uma história, mas ela é um pouco mais longa, não cabe no tempo que eu tenho. Então, eu vou resumir só o que me restou dessa história, mas a história foi de um relacionamento, uma reunião entre educadores cubanos e professores do interior de São Paulo. E a história é muito importante, em um outro momento eu vou contar. Mas o resumo é que, desse encontro, depois que eu virei diretora, coordenadora de escola, eu sempre valorizei muito e fiz um ritual para as crianças no processo de alfabetização, porque eu não tenho dúvida que, a partir do momento que você alfabetiza alguém, você deu uma carta de alforria para ela. Ela vai ser o que ela quiser, ela sabe ler e escrever. Então, é isso só que eu queria falar e que vale muito a pena esse ritual ser celebrado. E eu sempre celebrei isso nas escolas onde eu trabalhei, e pais, todos, pais, avós, crianças, participaram. Muito obrigada. Acho que Bruna agora. Agradecida, Lu. Estou no Bruno, tempo, né? Estou no tempo. Bruno, amigo? Oi, gente. Só uma rapidinho, Rosângela. É muito triste, eu sei bem essa situação. E aí a gente vê um dos problemas da educação e ainda mesmo as pessoas que buscam inovação e essa questão da construção de uma privatopia, né? É muito triste que é um negócio assim, não, eu quero uma educação melhor, bacana, mas para o meu filho, e que de preferência ele não se misture com pobre, sobre com isso, gente de periferia, com gente com deficiência. Então, quer dizer, isso é muito forte, né? Então, que é essa visão, e isso que é uma das coisas que as comunidades de aprendizagem tentam desconstruir, que, né, a gente quer uma outra educação para todos, né? Pelo menos para todos que querem se impor isso, né? Independente do... E é muito triste, mas essa é uma realidade, assim, que a gente vê, principalmente em espaços de educação, privados, né? Que inovam, mas inovam até ali, né? Inovam porque querem o melhor para o seu filho e que ele não macule o nosso filho com... Né? Porque a gente, por exemplo, na Escola da Floresta, a gente tem crianças de elite e tem crianças que estão na periferia, sofrendo violência, abuso, situações horríveis. Ô, Bruno, então é uma má influência para o meu filho. Não, teu filho vai ver a realidade, teu filho vai se deparar com o mundo que existe. E aí, claro que o educador vai estar ali para ajudar que esse processo seja aprendente para todas as partes. Ô, Bruno, nem era a situação aqui, nem era assim, né? Todo mundo do mesmo grupinho e da mesma até situação, vamos dizer assim, social, não era nem essa. E assim, e partir de uma professora da escola. Deixa eu só dizer uma coisa que eu não disse a vocês. Esse ano a escola deles está trabalhando um tema, que todo ano tem um tema geral. E eu até falei isso no Poder de Convencimento, que dizia, eu entendi que convencer não é a praia, realmente outro caminho. Eu disse, gente, esse ano o tema da escola é vida simples, vida em comum. A gente está trabalhando isso. Como é que a gente vai expulsar de uma festinha duas crianças? Assim, surreal. E tô falando, Bruno, não é criança da mesmo grupinho social. Era da tarde, né? Era só outro turno. Não, eu digo mais específico, porque ainda é a mesma mentalidade de proteger o meu filho para que Deus o livre seja mal, sofra má influência de quem eu não controlo. Claro que em outras realidades é a questão social. Mas é isso, né? É uma ideia de que eu tenho que criar um espaço todo puro para o meu filho, Deus o livre, ele sofrer, achando que isso é educação. Pelo contrário. Vocês sabem que eu, em parte da minha trajetória, eu estudei em várias escolas durante a minha trajetória, em parte foi numa escola privada. O meu filho mais velho, antes de ter a Floresta, também estudou uma parte da privada. E as maiores quantidades de bullying, violência, coisa que eu sofri na minha experiência, foi na escola privada. Por quê? Por conta dessa mentalidade que, às vezes, as crianças trazem dos pais de excluir, de submeter, porque tu não é...
quando eu estudei nas escolas públicas, não tinha essa pressão essa coisa de ofender o outro, de querer status ou de cobrar, enquanto que nas particulares tinham. Então, para ver, né, a minha experiência que eu sofro, tanto minha como do meu filho mais velho, de bullying, de humilhação, de preconceito, foi nas escolas particulares e não nas públicas. Por conta disso. Agradecida, Bruno. Olha, temos outras mãozinhas, aí eu só vou combinar da gente acordar mesmo 10 minutos para a gente poder organizar para passar para a Ana, tá bom? Eu sei que a questão é intensa, a gente pode integrar depois as colocações também, tá bom? Eu estou contabilizando o tempo, no caso, 5 para Lorena e 5 para Lourdes, seria isso? Seria para nós fecharmos, tudo bem? Acordarmos assim? Tudo bem. Só para a gente poder conseguir... porque senão a Ana não apresenta, a bichinha tá ansiosa. Uma hora a gente queria que fosse 10, né? Mas nada, pode ficar à vontade, gente. Não, tô aqui. Não, com certeza, vamos construir junto, Ana. Então, a Lourdes está com a mãozinha levantada. Diga, Lourdes. Oi, vou falar rapidinho para não tomar o tempo. Só para reforçar a fala da Lu, sim, é muito importante festejar esse momento e colocar isso no PPP da escola. Eu chamava de chave mágica, entendeu? Amo a alfabetização. Isso me emociona, porque eu vejo essa educação humanizada acontecendo aí e quero ver que elas... Eu estou fora da escola agora, mas eu não consigo sair da educação e acreditar nessa proposta. Realmente, tem coisas para contar, mas não dá, não vou ocupar o tempo. Vamos continuar, que a Ana precisa falar, tá bom? Agradecida, querida Lourdes. Estamos juntas, vamos construindo. Não desanima não, que em todos os lugares nós estamos fazendo, cada pouquinho você também está fazendo um trabalho lindo. Aí um dia vai apresentar aqui para a gente também. Agradecida. Lorena. Oi, pessoal. Realmente é muito triste ouvir essas histórias, Rosângela. Bate no coração, né? Quando a gente tem uma visão humanizada do todo, né? A gente trabalha com movimentos para desenvolver as relações humanas e ver que isso daí é um movimento que reflete a nossa sociedade, né? Algo muito maior, igual o Bruno comentou, é um problema social, não é nem um problema de educação, né? Porque você querer celebrar uma conquista das crianças, né, uma fase, isso é algo tão valioso. E aí eu queria só dar uma sugestão, não vou nem me prolongar para não interromper a programação também aqui do sábado, o que impede de continuar esse movimento também, porque se 3 famílias não quiseram a integração, e as outras, né? Só colocar para você, assim, se, vamos supor, nesse grupo tinham 7 famílias, as outras 4 provavelmente não se importariam de agrupar mais. Porque ficou um clima chato. Pois é, porque... Se esse movimento não precisa ser nem vinculado à escola, fosse um encontro de famílias, onde as crianças iam ser a celebração, né, dessa conquista, não precisa ser na escola, pode ser num parque, pode ser um encontro casual, um lanche comunitário ali no encontro com a natureza. Ia ser assim, Lu, ia ser uma coisa bem despretensiosa, desse jeito, no prédio de uma da gente. Então, aí, o que eu vejo, assim, alguns movimentos que eu fiz, quando as pessoas tinham alguma resistência, tudo bem, mas os outros querem, então vamos continuar com os outros, para que um não destrua o movimento. Igual a Zizi bem colocou, a gente tem que agrupar aqueles que querem. Mas isso também não impede de que no meio do processo alguém desista. Mas os que querem, vamos continuar com o movimento, mesmo que sejam 3 famílias que queiram no final, porque senão a gente vai, na verdade, sendo sufocado pelo sistema. E aí, nem o primeiro passo a gente dá. Eu só queria deixar essa reflexão para a gente também não deixar que o sistema ele nos sufoque,
porque a pressão é muito grande dessa desigualdade social. E também desse pensamento distante, né? Porque uma coisa é as pessoas falarem e discursarem sobre as relações humanas, sobre a importância de integrar, sobre essa questão de enriquecer com o diferente, a diversidade. Mas outra coisa é o movimento em si, é a ação. E é na ação que a gente tem que valorizar, porque já demos os primeiros passos. Então, se surgir outras oportunidades, continue, Rô, não deixe o movimento cair, não deixe que as que queriam você pegasse, abraçasse e fizesse, mesmo que fossem 2 famílias, estava ótimo. Os outros vão indo e vão vendo que é tão legal que as outras crianças mesmo vão pedir. É só para deixar essa pontinha aí. Obrigada, viu, pela tua experiência e ter transmitido aqui por nós. Agradecida, Lorena. Ana, repassando para você, então, se você quiser compartilhar a tela, você sabe fazer aqui, né? Tá, fica à vontade, tá? Ana vai estar repassando. Ana, por favor. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de prestar, né, solidariedade à Rosângela. Ela compartilhou um pouquinho ontem comigo, dizendo que ia ter, né, ia compartilhar essa situação, mas eu ainda não sabia o que era. Mas realmente uma situação muito complicada. Eu vivenciei uma coisa muito parecida. Umas 2 semanas na escola, então fiz projeto com os meninos de uma turma, trocou a coordenação, o projeto, os projetos, né, eles já estavam todos prontos, já com né, a minha forma de ver, né, deles aplicarem o que eles estavam aprendendo e assim estimular uma educação diferenciada, e aí trocou a coordenação justamente na semana do projeto e vetou todos os projetos que os meninos criaram. Foi bem frustrante para mim e para os alunos. De acolhimento, né? Não era, Ana? Isso acontece. É muito frustrante e realmente é uma situação muito complicada. Mas aí a gente teve, né, um exemplo da professora Rosângela, né, que eu acompanhei a disciplina, e aí o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, ele foi baseado nessa experiência, no qual me inspirou muito, e foi muito proveitoso para mim ter acompanhado, ter, né, relatado a experiência, que é justamente essa temática desse trabalho. Mas antes de começar, eu queria saber se está todo mundo conseguindo ouvir bem, se está tudo certinho, porque às vezes a internet aqui, minha gente, fica péssima. Gabi, você quer combinar com quanto tempo? 15 minutos? Uns 15 a 20 minutinhos. Não, pode ser. Aí você, qualquer coisa, tá. você... Perfeito. Então, eu vou começar aqui a compartilhar, tá, gente? Eu não sei. Peraí, só um minutinho. Nesse quadradinho... Se quiser, eu compartilho. Você quer que eu compartilhe? Eu acho que agora vai. Oi? Vou compartilhar. Porque aí eu consigo passar, né, no meu tempo. Enquanto eu estiver apresentando, acho que fica melhor, né? Deixa eu ver aqui. Tá dando para todo mundo ver? Tá tudo ok? Sim, tudo certo. Pronto, gente, perfeito. Então, vamos lá. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, primeiramente, né? Então, estou muito animada, né? Fiquei muito animada. Desculpem, tá? Justamente porque não tive, né, muito tempo para não consegui, né, fazer naquele dia. Ocorreram alguns imprevistos, inclusive alguns que eu nem consegui participar. Mas vamos embora, vai dar tudo certo. Então, o tema, né, o título desse trabalho de conclusão de curso foi Vivência Prática como Estratégia Pedagógica para o Ensino de Bioquímica na Formação de Professores à luz de novas construções de aprendizagem, né? Eu estudei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas, tá? E meu nome é Ana Gabriele Pereira da Cunha, para quem não me conhece, um prazer. E a minha orientadora foi a professora doutora Rosângela Vidal de Souza Araújo. Então, inicialmente, a gente tem aqui um vídeo, eu acho que não vai ser muito bom para a gente eu mostrar esse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui, tá certo? Para caso vocês queiram ver posteriormente, que é justamente uma escola que está envolvida com essas novas construções de aprendizagem, né? Baseada na aprendizagem, né? É proposta pelo professor José Pacheco, né? Que é a Escola Classe 115 Norte, né? E aí essa escola, ela traz muito dessas vivências e
nesse documentário, nessa entrevista, na verdade, que fizeram na escola, mostra um pouco das vivências dos alunos lá, a insegurança, por exemplo, de alguns pais, e a entrevista, né, do professor José Pacheco. Então, é bem interessante, vou deixar esse link aqui para que vocês possam ver posteriormente, e eu passei esse vídeo, e foi bem legal da gente fazer essa construção juntos, né? E também, gente, gostaria de ressaltar que em alguns momentos eu gostaria da participação da professora, né, Rosângela, para ela também acentuar alguns momentos, né, que aconteceram em sala de aula, e essa construção vai ser bem legal, né, nesse momento a gente fazer essa interação aqui para vocês, tá bem? Então, inicialmente, eu apresento, né, justamente como é que tem sido construída essas escolas, certo? E aí a gente tem esse modelo, né, antigo, arcaico, e como que deveria ser, de acordo com o que nós já sabemos a respeito da aprendizagem, né? Então, não é só sobre aulas instrucionistas, mas também né? E é também. Então, esse recorte, ele foi tirado de Nova, né, 1992, e aí fala a escola como vem sendo e a escola em devir, né? Então, a gente tem espaços arrumados organizadamente, né, organicamente e fechados, mas deveria ser uma diversidade de espaços dentro e fora da escola, com a circulação dos alunos por esses espaços, né? Então, a gente não tem isso. Em segundo, né, a gente tem um quadro negro, né, um dispositivo fixo e vazio, de fato, mas deveríamos estar utilizando sistemáticas de diversas ferramentas e dispositivos também digitais, né, porque a gente está na era digital. Então, em contrapartida, temos um professor de pé e falando, quando, na verdade, o apropriado seria, para essas novas construções, vários professores trabalhando em equipe e simultaneamente, né, e praticando ali, principalmente, a interdisciplinaridade, né. E, em quarto lugar, temos alunos sentados, né, ouvindo ou parecendo ouvir, e, em contrapartida, né, deveríamos ter alunos estudando e trabalhando uns com os outros, né. Então, aqui a gente traz umas falas, né, de Demo, em 1999, onde ele faz 3 citações que são extremamente importantes, né, como, por exemplo, uma escola sem aula ainda é motivo de escândalo, né, como, por exemplo, a gente teve, né, essa problemática envolvendo aí a professora Rosa. Então, a aula, contudo, é xodó do professor, não do aluno, damos aula sem nenhuma produção própria, apenas reproduzindo conteúdos indicados por outrem. Isso é uma verdade absoluta, né? Então, aqui não é culpa do professor, essa mania vem da faculdade, onde estritamente vítima de aula e logo, chegando na escola, reproduz o que recebeu por reprodução. Isso, com certeza, por exemplo, na universidade, né, eu não tive aulas diferenciadas, né, a mesma normativa que a gente sempre segue, então a gente reproduz na escola o que a gente aprende na universidade, isso é fato. Se na escola não tem uma coisa, como é que eu vou aprender para praticar dentro de uma escola, né? Então, a terceira fala, no entanto, de pouco vale achar um culpado somos todos, né? Urge achar soluções adequadas para não invalidarmos tão abusivamente o futuro. Então, aqui eu trago o PPC, né, de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, a formação do licenciando é fundamentado em princípios como a interdisciplinaridade, né, contextualização, democratização do conhecimento, pertinência social, ética e sensibilidade afetiva e estética, né. Quando a gente fala principalmente de interdisciplinaridade e contextualização, não é uma coisa presente dentro das universidades, né? Até citei isso no momento de uma apresentação, que, por exemplo, eu não tive interdisciplinaridade em discurso, inclusive eles mal conversavam-se juntos. Então, como é que a gente vai fazer na escola uma coisa que a gente não aprende nem na nossa formação como docente dentro da universidade, que deveria ser uma coisa, deveria atender às necessidades atuais da escola, não onde a gente tem vários diferenciais, a gente tem outras situações hoje, a gente tem tecnologia, a gente tem neurodivergência, a gente tem tanta coisa, né, envolvida com a sala de aula, a gente não aprende tanta coisa que poderia, né, engajar com esses novos processos de construção de aprendizagem. Então, o objetivo geral do meu trabalho, gente, foi compartilhar com a comunidade acadêmica possibilidade de trabalhar conteúdos complexos em contextos que se aproximem da realidade dos aprendizes, ocupando os espaços da universidade com o intuito de, como diz Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, ensinar e exigir respeito aos saberes dos educandos, como também discutir com os alunos a razão de ser de certos saberes em relação com o ensino dos conteúdos, porque não aproveitar as experiências que têm os alunos, né? Então, a metodologia vivenciada na disciplina foi bastante dinâmica em relação a essa experiência, né, justamente
em bioquímica, né, do 6º período, que eu pude acompanhar a professora Rosângela. Então, a disciplina, ela foi utilizada, né, dispositivos pedagógicos, como, por exemplo, precisa de ajuda em e posso ajudar em, né, como bem enfatiza, né, quando a gente lê o professor José Pacheco. Então, assembleias de acordo, né, de convivência, então, avaliação processual e contínua, além de rodas de leituras e debates. Então, houve a vivência de conteúdos com pertinência social, local e planetária, autoavaliação, autonomia, TCLE e consentimento ético, né? Então, a gente consegue aqui observar os dispositivos que foram aplicados, principalmente um grupo, né, de WhatsApp vivo, onde foram compartilhando, né, justamente essa vivência com os alunos, fazendo com que houvesse contextualização. Então, em todos os momentos, né, haviam ali vídeos postados pela própria professora em relação a vários contextos que estavam acontecendo ali, de pertinência social, envolvidos com o conteúdo, fazendo com que os alunos, além de trazerem, né, isso para o cotidiano, a vivência deles, o dia a dia, eles ainda também achassem uma motivação para querer engajar naquele assunto, né, porque faz parte do cotidiano, né, faz parte da vivência. Então, que também a gente tem a apresentação deles, né, em relação aos portfólios que foram criados, aqui as assembleias, então todos esses dispositivos foram utilizados. Então, a metodologia na atividade, né, que foi apresentada, a gente teve 24 estudantes nesse período, né, licenciatura em Ciências Biológicas, né, disciplina Bioquímica Celular e Metabólica. O momento de realização foi entre as primeiras e segundas semanas de aula, atividade em destaque, né, construção de conhecimentos em sistemas energéticos, né, a gente vai aqui para, essa é uma parte técnica, né, de conteúdo da disciplina, e os instrumentos e material analisado foram registros de sinais fisiológicos encontrados, diário de bordo do professor, vídeos e falas, discussões, pesquisa livre, e conexão com conceitos bioquímicos iniciais. Então, a gente teve algumas movimentações desses grupos, como, por exemplo, sprint de 30 metros, né, 3 ciclos e descanso de 1 minuto do tempo de sprint, por volta de 10 segundos, polichinelos e corridas e caminhadas, 5 minutos em ritmo moderado. Então, foi vivências corporais no qual os alunos, eles tiveram a oportunidade de fazer essa vivência, de ter, né, esses sintomas do corpo e, posteriormente, eles aplicarem isso à bioquímica, né? Então, a gente teve uma atividade que foi um pré-teste, né, na verdade, para saber o nível de conhecimento desses alunos em relação a esses conteúdos, e aí foi escolhido, né, uma questão 6 para que eles trabalhassem sobre isso, onde era necessário esse conhecimento técnico a respeito de bioquímica. E aí, posteriormente, foi se aplicado, né, como é mostrado aqui na imagem, justamente essas movimentações, né? Então, os ingredientes principais justamente temas que jovens se interessam, né? Atualmente, a gente vê muito a questão de performance, estética, rendimento, saúde. Então, os alunos, eles conseguiram, né, fazer esse link entre o que eles estavam vivendo ali corporeamente e justamente assuntos de interesse do cotidiano. Então, a gente obteve esse feedback, né, deles, através principalmente de comentários. Então, os resultados das discussões que nós obtivemos foi em conexão, né, com esse referencial teórico, justamente respeito aos saberes prévios, o aprender fazendo, postulado por Demo, construção coletiva, diálogo e vínculo, né, postulado por Pacheco, importância da experiência com significado para a construção do conhecimento, potencial para vivenciar momentos de interdisciplinaridade. Aqui a gente traz algumas reflexões que o grupo, eles trouxeram após essas vivências, né, e as reflexões foram justamente as falas, né, e a mediação da professora em relação a tudo aquilo que foi vivenciado. Então, por exemplo, o aluno, ele diz, né, gente, depois do sprint eu senti, né, estou fazendo a observação aqui, né, do lado direito, trocas entre os grupos, e as falas foram muito interessantes, como, por exemplo, o primeiro aluno, depois de ter feito, né, os movimentos, ele diz, gente, depois do sprint, eu senti meu coração disparar. Acho que isso acontece porque o corpo precisa bombear mais sangue, então o aluno 2, né? E a respiração, fiquei ofegante, mesmo depois de parar, acho que é porque mesmo sendo corrida rápida, o corpo precisa de oxigênio. Então, eles já começaram a fazer esses links, né? O 3, ele disse, a queimação na perna, então, aqui a gente vem para as reflexões, né? Eu lembro que tem formas diferentes de produzir energia, né? Mais ligeira, mais devagar, mas não lembro o que é. Então, a gente já começa a perceber que isso aí entrou dentro dessa vivência desses alunos. A gente tem aqui os destaques importantes, né, de outro grupo, que foi justamente quando a professora apresentou alguns questionamentos, para que serve o coração,
tudo mais, a gente obteve essas respostas também. Então, como, por exemplo, né, a partir do gráfico, aqui eles tinham, né, que eles tinham na atividade, foi analisado, né, e pediu para confrontar o tempo que eles conseguiram fazer as atividades, como, por exemplo, observar a sobreposição ou dominância de uma via metabólica em relação à outra, né, quanto tempo é considerado. Então, aqui também é bem interessante porque, né, as aulas que são baseadas em pesquisas onde construímos não para com, mas com os alunos, né? Então, não houve nessa construção para, mas com eles, né, com eles envolvidos. Então, né, surgiram perguntas sobre as quais os professores nunca talvez tenham pensado, né, e talvez nem saiba a resposta. Então, pelo paradigma da instrução, essa aula livre, meio que desconstruída, pode botar o professor em saia justa. Então, sobre isso, né, a gente tem essa fala de Freire, de 1996, que diz que ele se sente, né, seguro porque não há razão para envergonhar por desconhecer algo. Então, testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade, curiosidade à vida, seus desafios são saberes necessários à prática educativa. Então, minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei de tudo, de que sou maior. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo, que aqui se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Então, minha segurança se alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se minha conclusão de que sou consciente atesta, de um lado, minha ignorância me abre de outro o caminho para conhecer. Né? Então, muitas vezes, essas vivências podem deixar, por exemplo, o professor inseguro que não quer fazer essa prática, porque pode surgir perguntas que eu não sei. Né? Surgindo essas perguntas, ele se sente seguro de dar continuidade. Por exemplo, quando eu fiz o projeto lá em sala de aula, eu pensei, meu Deus, eles vão descobrir uma coisa que talvez eu não saiba, mas vamos pesquisar junto. A gente tem ferramentas tão, né, eficientes hoje em dia, um celular, um artigo, para ver um vídeo, para fazer uma pesquisa, enfim. Então, vamos utilizar essa reforma, porque eles aprendem, a gente aprende junto. Então, voltando para a disciplina aqui, nós tivemos alguns portfólios, né, que justamente validaram essa avaliação processual e evidências de aprendizagem, né, e aí a gente obteve, juntamente, esses resultados de portfólio, né. Então, essa é a parte onde a gente conseguiu fundamentar tudo que a gente tinha construído. Então, por exemplo, mais do que a gente tem aqui no portfólio de uma das alunas, onde ela cita, mais do que uma atividade avaliativa, a apresentação da mini-aula foi uma experiência formativa. Posicionar-me como alguém que ensina me forçou a reorganizar o conteúdo de maneira acessível, fazer escolhas didáticas, conscientes, e pensar no outro como sujeito da aprendizagem, como destaca Freire, né? Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, e essa atividade me ajuda a viver na prática o papel de futura professora. Ainda que a apresentação da aula seja por vir, posso afirmar que o simples ato de planejá-la já representa uma potente experiência formativa. Então, pensar como... só um momentinho, está bem pequenininho. Pensar em como tornar a bioquímica mais concreta, mais próxima e mais viva para o outro é também uma forma de aprofundar meu próprio entendimento. Pronto. Que a professora Rosângela achando lindo, né? Com certeza. Então, aqui outro portfólio também extremamente interessante foi essa, né? Onde outra aluna relatou, né? Onde enfrentou bastante dificuldade para desenvolver a atividade, né? Tanto na parte criativa, quanto na compreensão conceitual. E aí foi abstrato, né, para ela imaginar uma proteína que não existe, adaptá-la aos conceitos apresentados pela professora. Então, de início, ela disse que não compreendeu o que seria uma substituição conservativa e tudo mais, mas aí mesmo aqui nas considerações finais, ela fala, né, como é que foi essa experiência de fazer essa construção. Então, ela diz, mesmo com as dificuldades, entreguei uma resposta inicial baseada na mioglobina, uma proteína que eu já tinha conhecido superficialmente. Depois, pensei em refazer um ligante fictício chamado oxilume, que seria uma molécula imaginária que ativa energia muscular ao
se ligar à proteína. Então, mesmo com todas as dificuldades que ela teve, ela conseguiu fazer essa desenvoltura. Interessante que se a gente pega uma disciplina de biologia, de bioquímica, na verdade, né, onde a gente não tem essa forma, né, a gente não tem esse estímulo de pensar diferente, de fazer aquele processo, a gente não se estimula, não, a gente não aprende. Não sai aquele conteúdo, né? Depois passa ali, a gente tira aquela nota para passar na disciplina, mas aquilo não é construído. Certo? Então, quando a gente constrói, a gente faz aquela prática, quando a gente faz, né, realmente coloca a mão na massa para a gente estimular uma criatividade, estimular, né, um pensamento diferente em relação àquilo ali, de uma forma que a gente consiga entender e associar, aquilo ali fixa na nossa mente. Então, o aprendizado, ele acontece, né? Então, aqui é o comentário da professora, né? Então, ela, justamente citando isso, né? Que a gente não é incentivado a sermos criativos, nem na escola, nem na universidade. E é justamente a criatividade que faz com que a gente pense sobre aquilo e queira fazer essa construção, e aí, automaticamente, o nosso cérebro ele vai criando esses links, né, entre o conteúdo e justamente a nossa aprendizagem. Então, aqui outro, né, portfólio também, que foi bem interessante, que a gente destacou aqui. Então, uma das aulas mais inusitadas foi realizada uma atividade prática envolvendo exercícios físicos. Então, pode realizar os exercícios, vocês observam. Gente, por favor, dá uma olhadinha no tempo aí, porque eu não estou olhando a hora, estou realmente aqui falando, tá? Então, se der o tempinho 15, já vai me dando aí 17 né, minutos. um avisozinho. Está terminando Oi? já, né? 17 minutos, pode continuar. 17 minutos, pronto, a gente está concluindo, então, já. Então, aqui, uma das salas, né, a gente realizou as atividades práticas, envolvendo esses exercícios físicos, e outra, a gente teve aqui uma prática de titulações, soluções de tampão na prática. Então, aqui, as alunas, né, fizeram essas fotos, fizeram esses recortes, mostraram esses momentos de aprendizagem, que a professora Rosângela, né, ela postulou juntamente, né, com o meu acompanhamento também, que eu estava acompanhando todo o processo. Então, aqui também outro relatório, né, do medo ao encanto, a construção de conhecimentos em bioquímica, esse foi outro portfólio, né. Então, mais do que uma atividade avaliativa, a preparação mini-aula, foi justamente o que a gente já tinha comentado antes, né. Então, é exatamente esse o caminho que desejo continuar. Ela mostra aqui no final, né, que é essa parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, finalzinho, é exatamente esse caminho que desejo continuar seguindo como educadora. Então, a gente percebe que essas formações, elas são muito importantes, né, nessa construção do educador, né? Então, aqueles em que conteúdos dialogam com a vida e já tento aplicar isso com meus alunos de PIBIC. Então, reflexo, né? A gente tem uma isomorfia, né, entre o que está sendo construído em universidade e justamente o que vai ser refletido em sala de aula. Então, outras formas de verificação de indícios de aprendizagem, as mini-aulas, escolha deles, né, resolvida em assembleias. Então, eles prepararam, né, aulas baseadas nesses, mini-aulas, na verdade, baseados nesses assuntos, e eles puderam ministrar, como a gente consegue observar aqui. Então, a gente teve assuntos envolvendo baleia, camelo, eles trouxeram, né, esses dispositivos, né, mostruários aqui, como a gente consegue observar, para também fazer essa aula. Então, houveram essas presenças, mini-aulas, assembleias, modelos didáticos. Então, os frutos colhidos pelas experiências do PIBIC, né, e o TCC foram trabalhos aceitos no Congresso Nacional de Educação, que é o CONEDU 2005, no qual nós participaremos, eu, a professora, e também outros alunos que estão sendo orientados por ela, integração no grupo de educação humanizadora, trabalho aceito no Congresso Internacional em Portugal, em Leiria, utilização de e-book com roteiros para aprendizagens e bioquímicas, com modelos biológicos diversos, um e-book também produzido, baseado, né, nessas novas construções, além também de criação de vínculo, né, o paradigma dessa relação em sala de aula, o feedback, né, que a professora recebeu em relação a essas aulas que foram construídas. E é isso, minha gente, eu acredito que já foi exatamente no tempo, né? Nem acabei falando. 20 minutos. Acabei. Foi no tempo, uns 20 minutinhos certinho? Olha, coisa boa. Obrigada, tá, gente? Qualquer dúvida aí, perguntem. Se deixar, eu falo, né? O tempo topinho, mas muito obrigada. Com licença, eu gostaria, se você puder, Ana, descompartilhar a tela só para a gente poder se ver, agradecida, tá? Parabéns pela construção, fantástico. Eu só queria acordar conosco o tempo, se a gente puder acordar uns 15 minutinhos, no máximo a gente coloca, para a gente poder dar esse retorno para ela e conversar. Quem puder, quem não puder, né, pode se colocar já e depois, né? Teríamos perguntas ou questões? Só vou pedir, Ana, você consegue descompartilhar a tela?
agradecer, porque a gente consegue se ver, né? Então, eu vou começar com uma perguntinha. Ah, Lu! Então, Lu, repassando para você, depois eu tenho. Ana, eu ganhei o dia hoje, porque ver você tão jovem, né? Eu já fui tão jovem. Lu, Tempo e acreditando em tudo. Mas eu queria saber de você, o que você sentiu de fazer esse projeto? O quanto você acredita em tudo que você fez? Essa construção ela foi muito instigada, na verdade, pela professora Rosângela, né? Então, antes eu tinha uma fala muito comum, qualquer outro professor é muito cansativo, muitas coisas ruins, sensação ruim tá presenciando tanta situação desafiadora dentro de sala de aula, não deveria ser assim, o professor tão desvalorizado. Só que aí eu peguei uma fala muito importante que eu vi, que foi justamente a professora Rosângela que mostrou, que diz o seguinte, que essa crise na educação no Brasil, ele não é uma crise, né? É um projeto. Então, já é estimulado que a gente, nós professores, nós nos sintamos, né, desestimulados pela má remuneração, pela situação em sala de aula que não é resolvido, né? Então, assim, depois que eu vi isso, eu comecei também a observar muitos pontos que Rosângela trazia através de José Pacheco, né? Então, ela foi justamente na apresentação do PIBIC, e aí eu comecei a pensar, poxa, realmente, a gente tem ali crianças, que a gente tem praticamente, né, livros abertos, né? Então, a culpa não é nem delas, a culpa não é nem delas estar passando por tudo isso, a culpa não é nem delas ter essa falta de educação, a culpa é do sistema. Então, assim, a gente poderia pensar diferente, a gente poderia olhar isso por outro ponto de vista, e foi onde justamente houve, né, essa conversa com a professora Rosângela que me estimulou bastante, então também já comecei a aplicar esses dispositivos nas escolas. Para mim foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa, tanto que antes eu queria fazer mestrado em bioquímica, hoje quero fazer na área de educação, justamente para me especializar nesse assunto ainda mais, ter mais conhecimento ainda, para poder fazer uma mudança também social, que é aquela coisa, né? A gente não pode mudar o mundo, mas cada um pode fazer a sua parte, né? E se todos nós pensássemos assim, a gente iria mudando, né? Esses processos aos poucos, e assim que todas as revoluções elas começam, né? E um grupo pequeno, a partir disso, a gente vai fazendo justamente esse link com a sociedade, futuramente a gente vai criando novas formas de pensar e novas formas de atuar aqui dentro, né? Principalmente no Brasil, que tem essa necessidade. Eu só queria dar os parabéns, falar que nós temos 2.200.000 professores trabalhando no Brasil hoje. Não é possível formar todos, é impossível, é um número gigante, mas que você seja essa professora que faça a diferença na vida das crianças. Muito obrigada e parabéns, Rosângela. Muito obrigada. Agradecida, Lu, Rosângela. Eu vou compartilhar uma tela aqui de um portfólio que eu achei que a gente tinha botado, Gabi. Posso compartilhar rapidinho, Zizi? É só um textinho desse tamanho, mas que eu acho que vale a pena. Porque vocês acreditam que eu não tinha lido essa parte desse artigo de Isabela, que inclusive tornou-se também agora minha orientanda. Ontem eu fui ler, revisitar, aí encontrei essa coisa aqui. Vê que engraçado ela fez, minha gente, usando a bioquímica como poesia. Gostaria de expressar minhas mais profundas gratidão a Rosângela, cujo presença foi como uma enzima perfeita que acelerou todas as reações desse trabalho. Seu apoio foi o substrato essencial que possibilitou transformar ideias em resultados concretos. E sua paciência foi o tampão que neutralizou os momentos de dúvida e cansaço. Rosângela, sua dedicação e incentivo foram o catalisador que impulsionou minha motivação e perseverança. Sem você, esse processo não teria tido a mesma energia vital nem a mesma precisão molecular. Muito obrigada por ser essa ligação forte e estável em minha trajetória acadêmica. Que possamos continuar essa reação positiva, sempre em equilíbrio e com muita sintonia. Uma nova descobertas. Gente, eu comentei isso ontem. Tá ali, 14 de 4 da tarde, quando eu acabei de ver a live, Zizi. Eu estava vendo os portfólios, revisitando. Aí eu botei, coisa tão linda, Bela, esse texto vai estar amanhã na apresentação de Gabi. Eu achei que eu tinha colocado. Mas era só isso. Quando eu li ontem, eu chorei, eu estava num café, numa cafeteria, eu disse, meu Deus, que coisa tão linda, eu não tinha visto.
é sobre isso, né? Assim, sobre beleza. Tem a letra B do livro dos valores é beleza. Nesse texto eu vi beleza, assim. Agradecida, Rosângela. Também queria colocar, Ana, parabéns pela construção. O importante é você perceber as mudanças que você já está acontecendo em você. Você está vendo cada passo que você está se transformando, que você está mudando a sua mentalidade e já está conseguindo entender, inclusive, como colocar essa prática no desenvolvimento dentro do sistema para poder mover e mudar o sistema. Porque nós temos duas formas de fazer. Nós podemos bater de frente, lembrar que o sistema está dentro de nós, então nós começamos essa mudança, mas você pode bater de frente e aí ter força para aguentar, né, a quebra, digamos assim, que são os quebradores, ou você pode usar a estratégia de dentro do sistema, pegar a disciplina e transformar ela em comunidade, né, que é muitas vezes a estratégia que nós fazemos. Então, de uma disciplina se torna comunidade. Quando as pessoas percebem, já tem interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, e saiu até das disciplinas e entrou na matriz axiológica, que é a construção desses valores a partir dessa evidência de aprendizagem. Então, muito importante perceber isso. Eu vi isso desde as suas colocações ali, como dá para ver o seu crescimento, inclusive do dia que você chegou aqui, porque você já consegue compreender, por exemplo, as necessidades e como que você pode trazer pontos de avaliação. E aí eu até perguntaria para você, o que você vê que é mais importante no seu processo de mudança e o que você percebe que pode ser feito, que você pode fazer. Qual que seria essa construção da sua prática nesse momento, a partir do momento que você conseguiu tirar uma síntese desse aprendizado que você teve? Porque nós sempre estamos em evolução, mas isso é um ponto importante para a gente pensar. Se a gente pensar desde o momento que a gente começa, a gente consegue evoluir no processo. Zizi, por favor, tu poderia repetir a pergunta, porque deu uma cortada aqui, eu não consegui pegar, por favor. Basicamente, como que você vai querer fazer a sua prática daqui por diante e o que você vê que você pode trabalhar na mudança na localidade que você está? Então, como eu vejo agora, né, em relação ao futuro, né, o meu futuro dentro da educação, é que eu desejo fazer a minha parte e contribuir o máximo que eu posso para também ajudar outros professores a pensar de uma forma diferente. Então, nas escolas onde eu trabalho, eu tenho muito acesso a essa junção, né, com os professores, a gente tem nossos momentos de diálogo, e eu percebo quanto eu tenho percebido, quantos professores eles têm, né, o pensar dos professores hoje é muito desestimulante, né, às vezes para eles mesmos como carreira, tanto que a gente tem uma mudança, né, vamos dizer, uma migração de profissão, né, muitos professores querendo sair da área da educação, e a gente consegue já ver esse reflexo quando a gente conversa, né, com os professores. Então, dentro de sala de aula, eu quero justamente fazer, né, atuar nessa construção, nessa educação, nessa formação humanizada, nessa educação humanizada, olhando a necessidade dos alunos, o máximo que eu conseguir, fazendo esses aparatos, né, pedagógicos, né, justamente para ajudá-los na compreensão da disciplina no qual eu sou responsável, e também, juntamente com os professores, né, fazer uma interdisciplinaridade, quando possível, e atuar no meu campo de forma a estimular tanto esses alunos, quanto também ajudar também até os professores no que isso for possível, ao meu alcance, vamos dizer dessa forma, né? Porque, como bem pontuado pela nossa amiga que comentou aqui, que, né, ela falou inicialmente, a gente não tem como nem a gente fazer, né, justamente vamos dizer que no Brasil inteiro, mas aí o que a gente conseguir fazer, mesmo que aos poucos, a gente vai tentando fazer funcionar, né? Muito bom, Ana, é isso mesmo. Você vê a partir da sua localidade o que você pode fazer na sua prática e já deixar o convite que nessa construção chama os aprendizes que você for desenvolvendo e também os professores para cá também, para trazer já eles entenderem melhor, mudar a mentalidade, porque o primeiro passo é mudança de mentalidade. Não é uma questão de crença, é uma questão de nós termos essa firmeza naquilo que nós estamos fazendo e perceber que sim, o processo de mudança é um processo real e necessário
para nós e para todos, né? Aqui a Paula Gaspar colocou: Zizi, gostaria de fazer uma intervenção e referir o estudo do professor Antônio Nova, com quem estive na quinta-feira. E o meu micro não está a funcionar, lamento. Querida Paula, você não está conseguindo falar? Não está conseguindo, deixa eu ver se... Porque aqui o microfone, ele está colocado como fechado. Eu não consigo abrir para você. Você quer tentar ver se você consegue? Ela pode também, Zizi, escrever e a gente lê para o grupo. Pode ser também, se ela preferir escrever, ou se não conseguir. Já está a funcionar? Agora boa. Ora, viva, boa tarde a todos. Pronto, de facto, a mensagem que não estava mesmo a funcionar. Antes de mais, muitos parabéns à Ana e à professora Rosângela pela iniciativa também. E eu achei curioso, de facto, para já é uma jovem extremamente empenhada e interessada em enfim, entrar na dinâmica, de uma dinâmica diferente e fazer mudanças, não é? E sem dúvida que foi curioso colocar uma citação do professor António Nova, neste caso citado pelo professor Pacheco. E eu estive efetivamente com o professor Nova, portanto numa conferência onde ele foi falar sobre inovação e criatividade e na educação, não é? E foi partilhar o estudo que fez sobre o seu novo livro, que vai sair entretanto, e acho que poderá ser pertinente aqui para o nosso assunto. E ele viajou por 60 escolas de Portugal, neste caso sem roteiro, portanto ele foi para ir absorver e chega às conclusões em que nós temos, que se tem falado aqui, por incrível que seja, continuamos depois de tantos anos dele a falar sobre o mesmo também, continua a constatar as mesmas coisas, que ainda falta muito. Mas de facto viu muita inovação e criatividade no exterior da sala de aula, com escolas com muitas atividades culturais, muita preocupação com o acolhimento das crianças e principalmente agora, portanto, de alunos estrangeiros, etc. Mas ao mesmo tempo viu muito pouca inovação e criatividade no interior da sala de aula. E consegue, e continua a constatar, de facto, isto tem que haver aqui um trabalho de centro, de decoração no trabalho pedagógico, de facto, com a criatividade, com a inovação. E considera que, de facto, deverá uma metamorfose, portanto, transformar, de facto, o trabalho escolar, e para isso ele considera 3 palavras-chave, estou a tentar resumir no máximo, a cooperação, a convergência e a convivialidade. Isto, a cooperação através das metodologias ativas, não é? Numa perspectiva de nova pedagogia. Isto é naturalmente um grande desafio e tem de ser centrado, de facto, de levar os alunos a concentrarem-se e a estar numa perspectiva de praticidade, de sentá-los à mesa ou fazer o que é que seja para que eles pratiquem, o que de facto a Ana estava a referir. A consciência da aprendizagem é extremamente importante. Depois, portanto, isto, no âmbito da convergência, o grau do desafio do currículo, juntar, portanto, as diferentes disciplinas com o trabalho de projeto, levar ao trabalho de projeto. Acho isto curioso porque falamos, todos sentimos o mesmo, mas de facto as coisas depois, às vezes na escola não estão a funcionar assim. Mas as disciplinas têm de facto ter um propósito de convergência, estamos todos a funcionar para o mesmo. Isto já de facto também é muito falado. A convivialidade, para a escola, o grande desafio é promover formas de convivialidade, esta vida em comum de pertença e de participação dos alunos. Claro que para isso também é importante criar participações diversificadas, não é? E não só ao nível do acolhimento, mas ao longo do processo, ao longo do ano. Naturalmente que o professor também tem aqui uma palavra-chave com a colaboração no que respeita à sua profissionalidade, não é? Na centralidade e a partilha enquanto docente e a partilhar com os diferentes docentes.
e também exercer a sua própria autoridade, a sua própria autoria, a sua autorização, e é curioso permitir-se também autorizar a uma participação pública para fazer a intervenção, aquilo que se está a fazer aqui em grupo, mas levar a sua opinião em registro de intervenção consciente, e que está um professor a querer fazer as respectivas mudanças, não é? Portanto, eu achei curioso, porque de facto ele continua a referir aquilo que se sente, que todos nós andamos a sentir, e que a inovação e a criatividade da educação devem efetivamente continuar a construir-se na relação entre professor e aluno, e considerar isto como um património comum também da própria humanidade. Portanto, isto é a construção da sociedade, não é? Portanto, é um dos maiores investimentos que podemos fazer para o mundo. O nosso contributo, sem dúvida, que enfim, tem que ser tem que existir um modelo eficaz para se fazer, para nos fazermos todos valer de uma sociedade que esteja a trabalhar em cooperação, e que seja saudável, não é? Pronto, não sei se fugi muito ao tempo, mas obrigada. Boa continuação e parabéns, está bem, Ana? Beijinho. Agradecida, querida Paula. A Tainara estava com a mãozinha levantada, mas eu acho que a internet dela está meio instável. Tainara, você vai conseguir falar? Bom, eu acabei abaixando o horário, eu achei que iria atrapalhar. Eu vou falar rapidinho. Boa tarde, né? Meu nome é Tainara, para quem não me conhece. Eu tenho tentado participar aí, né? Mas ao sábado que eu tenho dificuldade de participar, porque normalmente é o sábado que a gente tem algumas atividades, né? Eu sou de um assentamento aqui no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, então a gente está aqui com a questão da educação do campo, né? Trazendo essa reflexão da educação do campo no processo de construção de um espaço para a gente construir a escola aqui na comunidade, né? Nós somos distantes da escola na cidade, a educação, enfim, o currículo escolar da escola da cidade não está ligado ao contexto das crianças do assentamento, né? Então, esse é um desafio muito grande, porque a gente entende que uma educação humanizada ela está conectada ao contexto das crianças, né? Então, isso é um desafio muito grande. E aí, no início, a gente não tinha a grande maioria das famílias nos apoiando, né? Nesse processo de construção da escola, mas com muita persistência, né? Até os relatos das pessoas aí, falando de dificuldade de tentar, né? Mas com muita persistência, onde a gente tem um grupo de pais, de mães, mais dispostos a construir. E aí até compartilhei lá no grupo, lá, né, que a gente está fazendo uma rifa para a gente construir, a gente vai conseguir fazer um curso, fazer um desenho, um planejamento, construir o espaço, né, dessa escola aqui para as crianças, né? E aí é isso. Eu queria mais era dizer que, gente, é muito saber, muitos anos, séculos de uma educação onde desconecta, né, a gente, nós mesmos, né, e passa e ensina a criançada e a gente, nós estamos nos reaprendendo, né, eu gosto de trazer um pouco essa questão de desescolarizar para aprender de novo, no sentido de que a gente precisa mudar a mente mental, né, e aí era isso. Depois eu posso compartilhar mais, se ajudar, e também na rifa, que é um grande avanço que a gente tem conseguido, né? E aí, eu estou um pouco afastada, assim, ontem, acompanhando isso, mas estamos juntos aí, espero conseguir participar mais, ajudar mais. Obrigada. Agradecida, Tainara, muita força, vamos construindo juntos. Lembrar que estamos em rede, né, e nos ajudamos e cooperamos aí para transformar e mudar a educação, Brasil, Portugal e mundo, né? Então, vamos lembrar aqui nossas línguas maternas. Eu vou repassar para o Luiz, aí se tudo bem encerrarmos depois na colocação do Luiz pelo nosso tempo, aí a Bianca, na próxima semana, entra com a colocação dela, tá bom, Bianca? Então, Luiz, passando para você. Olá a todos. Eu vou ser muito rápido porque vou complementar aquilo que a Paula Gaspar disse relativamente ao professor António Nóvoa. O professor vai lançar agora um livro que a Paula referiu, mas vai começar outro projeto
e vai começar um projeto que se chama Change Edu, em que vai estudar, efetivamente, as escolas que já mudaram ou estão a mudar a sala de aula. Vai passar para um patamar superior. E eu tenho a felicidade de dizer que em 5 escolas nós fomos selecionados e, portanto, o estudo do professor António Novo vai passar aqui pela Escola Manuel da Maia, porque efetivamente nós já estamos a construir currículo com os alunos, aos poucos, não é nada de grandioso ainda, mas já temos 68 alunos envolvidos, todo o segundo ciclo, que eu vou, obviamente, contar ao longo do ano o que está a acontecer. É só isso, um abraço a todos. Agradecida, Luiz. Parabéns, amigo. Que alegria. Muita força, estamos juntos. O que precisar, vamos construindo juntos, tá? Estamos aqui para realmente reforçar cada projeto, cada localidade, porque nós vamos mudar e transformar a educação. Não tenho dúvida, não tenham dúvida. Construímos juntos. Juntos somos fortes e somos capazes de fazer. Precisamos. Então, gostaria de agradecer a Ana, agradecer a todos, a todos. Ana, traga, por favor, os próximos passos, sempre ao espaço aberto, traga o pessoal. Ô, Zizi, minha filha também, ela vai partilhar aqui, a gente combina para o próximo mês, ou novembro, que eles estão fazendo um projeto com as marisqueiras. Aí eu disse, até você me contou, filha, vá apresentar no grupo. Ela disse que topa. Vamos aqui, tá? Pode chamar todas as crianças também, porque as crianças também são muito bem-vindas aqui a partilhar e compartilhar as ideias delas, tá? Então, quem quiser trazer o grupo de crianças aqui, compartilhar, só ter a construção com os pais. Isso, estamos precisando, tá? Porque nós precisamos ouvir as crianças também. Sim. Cada geração é muito importante. E quem vocês quiserem trazer, veem que é importante para a gente ter esses novos, porque é isomórfico. Como a Ana disse muito bem também, né? Esse isomorfismo precisa acontecer. É assim que a gente consegue integrar e trazer as próximas partes também, tá? Lembramos que todos nós somos um todo, somos redes. Bom, agradecida a todos, um grande abraço, até a nossa próxima semana, no próximo sábado, estamos no segundo sábado do mês, justamente nas metodologias em compartilhar, tá bom? Grande abraço. Quem quiser fazer alguma dúvida, alguma questão, estamos aqui. Josi, bem-vinda, vi que você veio, beijinho também. Beijinho a todos, Lorena. Tchau, gente, muito obrigada. Zizi, agradecida. Ana, parabéns, fantástico, viu? Lindo. Continue assim. Muito obrigada. Bom fim de semana, gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Eu vou estar só desligando aqui a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a não ser que queira deixar na gravação. Tudo bem? Vou desligar, então. Um grande abraço a todos, a todas. Até mais.